Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a entrevista é com a doutora Fátima Pirauá, juíza titular da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude, sobre nosso primeiro assunto. O primeiro assunto é sobre o anúncio de um levantamento feito técnico que indica que 135 mil alunos de idade escolar estão fora da sala de aula no município de Maceió. Doutora Fátima, que está encabeçando, não é, essas providências, o que dizer, por exemplo, sobre o perfil dessas crianças que estão fora da sala de aula, que não conseguiram fazer a matrícula na escola pública. E obrigada antecipadamente por sua presença aqui. Eu que agradeço, Gorete, o convite. Olha, o perfil dessas crianças, infelizmente, é exatamente o perfil que todos nós conhecemos daquela criança em situação de vulnerabilidade social extrema, né, com mães, pais, muitas vezes só a mãe, em locais, né, muito pobres, pessoas que não têm uma informação como a gente imagina que todos têm, né, pelos meios de comunicação, a gente imagina que todo mundo sabe dos seus direitos. E muitas delas, quando chegaram lá na Vara da Infância para dizer que não conseguiram matrícula, algumas porque o Conselho Tutelar acionou, ou porque alguma outra pessoa disse que ela tinha direito, aquela criança não podia ficar fora da sala. Não, mas eu cheguei, fiz até aquela pré-matrícula, mas não teve vaga, e também a distância era muito grande, na escola que tinha vaga, era muito distante da minha casa, e aí conformou-se. A gente recebeu crianças, mães, que as crianças estavam há 2, 3 anos já fora da escola, né, já adolescentes. Uma situação gravíssima. Gravíssima, e elas conformaram-se com aquilo, com aquela negativa. E aí eu sei que esse é também um dos motivos. São mães que muitas vezes não insistem, não procuram o Conselho Tutelar, não procuram a Defensoria Pública, não procuram a Vara da Infância. Isso é uma informação, Gorete, que a gente precisa passar para as pessoas. Essa informação que se teve desse número tão expressivo, 135 mil alunos, isso se deve à judicialização ou como foi o critério desse levantamento? Isso é um levantamento, foi inclusive feito pelo Ministério Público, né, que chegou até a gente para que pudéssemos formalizar isso, né, para que a Assembleia e a Câmara Municipal priorizassem. Nós já viemos aqui e já fomos à Câmara Municipal pedindo aos senhores deputados e aos senhores vereadores que, na análise do orçamento, dessem prioridade absoluta à criança e adolescente. As verbas que são destinadas e que devem ser destinadas a políticas de atendimento à criança e adolescente, elas têm prioridade absoluta. E essa falta de verba, essa escassez de verba para criança e para adolescente, muitas vezes é uma escolha do gestor. Isso né? exige que governo do estado e municípios apliquem além dos 25% que estão estabelecidos constitucionalmente? E que eles priorizem, porque escassez a gente sabe que existe, né? No país todo, não é diferente no nosso estado e no nosso município. Mas por que a escassez tamanha nessa área da educação, por exemplo, e outras coisas acontecem? Por exemplo? Por exemplo, festas, propagandas, né, estradas, e tantas outras. Tudo é preciso, tudo é necessário, construções disso, daquilo outro, tudo é necessário, tudo é preciso. O bem maior é a educação. Mas o bem maior é a educação. Sem educação não existe cidadania, não existe democracia. O cidadão vai estar sempre numa condição subalterna na sociedade. Ele não estará capacitado, né, para exercer a sua função, né, como cidadão, para ter um trabalho digno, para formar uma família e para repercutir na sociedade, porque todos nós ganhamos quando todos estão tendo acesso, né, ao mínimo, né, que é garantido para um cidadão sobreviver dignamente. Então a educação, ela é prioridade absoluta. Criança e adolescente é prioridade absoluta. E a educação, dentro de todas as necessidades de uma criança e de um adolescente, a educação a gente pode até elencar, né, junto com a saúde, como prioridade absoluta, porque sem essa educação ele vai estar na rua. E na rua é onde estão todos os perigos, todos os riscos que uma criança e um adolescente, sobretudo esses que estão em situação de vulnerabilidade, né, que não tem um pai, uma mãe, não tem uma babá, não tem alguém para tomar conta deles, não tem uma creche para eles estar, não tem uma escola em tempo integral, eles estão na rua, com certeza serão
cooptados pelo tráfico, cooptados pelo crime. E ele não pode, pela prostituição. Então, absolutamente não pode haver, não há essa desculpa, não há possibilidade do gestor público dizer que não tem verba. Tem que ter. E para isso, ele precisa, inclusive, comprovar que, depois de tirar a verba de todos os lugares, mesmo assim não foi suficiente para dar escola para todas as crianças, todos os adolescentes. Doutora Fátima, a maioria das crianças que não conseguiram se matricular estão numa faixa etária entre 6 e 10 anos de idade? Exatamente, exatamente. Que é um dado ainda mais preocupante. Preocupante. E esses dados, Gorete, foi o Ministério Público que fez esse levantamento, esses dados estão formalmente registrados na Secretaria Municipal de Educação, né? São dados oficiais. E a gente até... E não se observa que, diante de dados tão graves como esse, não há uma movimentação para buscar rever a política Exatamente. pública? É isso que a gente espera e que a gente acredita que haverá. Né? Pelo menos foi prometido pelos vereadores quando lá estivemos, já que nessa faixa etária é o município, né, que cuida, que é a educação infantil e a educação fundamental. Constitucionalmente. Exatamente. A prioridade que nós pedimos é que nenhuma verba pudesse ser remanejada, e isso foi uma promessa que nos foi feita, né? No caso, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria estavam juntos fazendo isso, porque nós fazemos parte desse sistema, né, de proteção à infância e à juventude. Né? Nós somos, né, defensor público, promotor e juiz. Nós estamos lá no dia a dia recebendo todas essas demandas, né? Então somos nós que sentimos de perto essa situação de carência absoluta nessas políticas públicas. Mas essa situação não é restrita apenas à rede pública, a rede particular também. Bom, a rede particular, né, não é esse público que pode ir para a rede particular. Exatamente. Exatamente, porque esse público que está fora é exatamente aquele que não teve acesso à escola pública e não pôde pagar a escola privada. Né? Então, esse público só pode ser atendido mesmo pela rede pública. E esse levantamento, né, no início, desde que cheguei na vara da infância, conversei muito com a secretária, né, que demonstra uma boa vontade muito grande de atender às determinações quando nós enviamos, às diretoras de escola. Mas, assim, há uma carência de vaga, porque há uma carência de espaço, de estrutura, de professor. Só que aí, o que é que os governos estaduais e municipais precisam fazer? Precisam conversar, né? Porque o interesse público está acima de qualquer interesse político, de qualquer interesse... Ainda há questões, né, como lei de responsabilidade fiscal, que ao longo do tempo se inviabilizou que se contratasse, se fizesse concurso, e ainda tem a construção dessas escolas, né? Exatamente. Tem que se pensar num pacto para garantir... Exatamente, um pacto para garantir. Inclusive aqui o deputado Ronaldo Medeiros deu uma sugestão que eu achei, né, muito pertinente, muito interessante, de que se chamasse também a sociedade civil, os dois poderes, executivo municipal e executivo estadual, também chamasse a sociedade civil para que se fizessem parcerias, né, ocupassem espaços públicos. Nós temos espaços públicos aí que poderiam ser ocupados como sala de aula. Temos condições também de buscar monitores, professores que possam suprir, né, esse quadro. Eu lembro aqui que um período em que eu ainda estava na condição de deputado, o pastor João Luiz fez uma proposta para a Prefeitura de Maceió, diante justamente de dados semelhantes de crianças fora da sala de aula, de se fazer uma parceria com a sociedade civil, exatamente, com as igrejas, as empresas, igrejas, né, também, de uma forma ecumênica, não só evangélicas, claro, como igreja católica, para criar uma condição objetiva dessas crianças terem a aula, ainda que não seja num espaço escolar pré-determinado. Exatamente, e nós temos espaços, com certeza. Isso é um esforço coletivo. Um esforço coletivo, porque o que eu talvez já tenha dito aqui, Gorete, em todas as minhas falas eu digo, já que eu sou a titular da vara civil, né, da 28ª vara, mas eu também respondo, eu sou a substituta legal da vara, primeira vara, que é a vara que trata do ato infracional. E hoje estava fazendo audiência exatamente lá. E a primeira pergunta que eu faço ao adolescente que cometeu um ato infracional, que está ali na minha presença, é se ele estuda. E normalmente ele não estuda.
ou se já estudou, não está estudando há bastante tempo. Está fora da idade Tá séria há fora da anos. série, está fora da escola. Então ele foi, e a mãe, na maioria das vezes é a mãe, né, que o representa, né? Muito poucas vezes o pai está presente. Aí ela diz, não, porque eu não consegui vaga, ou porque ele faltava muita aula, ou porque ele não se interessa e começou a andar com más companhias. Então aí vê-se qual é o resultado da falta de aula, de escola para as crianças e para os adolescentes. A criança na rua, né? O adolescente na rua, é isso. Mas vai isso... para o ato infracional, vai para a criminalidade. Há que se pensar, por exemplo, não só em ofertar vagas, seja ela numa escola convencional ou num espaço que seja fruto de uma parceria com os governos, mas também observar que essa condição exige um pacto ainda maior. Da maneira como o Estado tem anunciado 18 escolas em tempo integral em 2018, que os municípios possam criar essa alternativa também. E além disso, creches, não é, doutora Fátima? Creches, porque as mulheres que trabalham, e elas precisam prover a própria subsistência e a dos seus filhos, que na maioria das vezes não tem pai para isso. O pai não está presente. E muitas vezes também porque não sabe mais onde anda aquele pai, porque por falta de informação, por negligência mesmo, não solicita, não pede uma pensão alimentícia àquele pai. E ela sozinha tem que sustentar aqueles filhos. Então, normalmente, catadora de lixo, catadora de maçunim. Heroínas, verdadeiras heroínas. Elas têm que ir buscar esse alimento. E as crianças ficam na rua, ela não tem creche para colocar essas crianças. Então, isso, Gorete, não haverá mudança nesse país, nesse estado, nesse município, se não se der prioridade às crianças e aos adolescentes. E se não se der prioridade à educação desses jovens, para que eles não ingressem na criminalidade. Não estou dizendo a você que apenas os jovens pobres que não têm acesso à escola pública estão na criminalidade. Não é isso. Mas esse é o nosso maior público. É esse público que está na rua, que não tem apoio do Estado, né? Em nenhum momento, não tem política pública na vida dessas famílias que têm uma situação de vulnerabilidade muito grave, e esses filhos vão para a criminalidade. Então, se eles vão e toda a sociedade é afetada, então a sociedade também precisa participar disso, junto com o poder público. Então, os empresários precisam ajudar também, até para que a gente tenha uma paz social que todos nós almejamos. Porque não interessa você estabelecer a luta por uma condição melhor de vida e estar refém da violência, que é responsabilidade de todos. De todos. Então, eu acho que assim, essa sugestão de se fazer um pacto, né, ver que efeito isso daria. Né? Que efeito isso daria? Trazer essas crianças para a sala de aula, né? Tirar, porque pelo orçamento, pela perspectiva, né, de orçamento que se tem, de aumento, não chega nem perto disso. Então, isso é uma só escolha, um doutora grande Fátima. pacto. É uma escolha? Bom, política. O orçamento né? Uma escolha, as verbas são direcionadas, inclusive, nessa questão que foi analisada pelo Ministério Público, houve, inclusive, um remanejamento, percebeu-se um remanejamento de verbas retiradas da infância para outras áreas, que é absolutamente intolerável no âmbito do município. Nós só podemos aceitar remanejamento de outras áreas para... No sentido inverso. No sentido inverso, para as políticas de atendimento à criança e adolescente, porque essa aqui é a prioridade. E pode vir de qualquer lugar para ela, não o contrário. Então, isso também já foi motivo de um consenso, acredito, para tanto lá na Câmara como aqui na Assembleia, haver uma emenda coletiva para que seja absolutamente vedado o remanejamento de qualquer verba destinada à política para criança e adolescente. Até porque o Estado ainda trabalha com o ensino, as séries finais do ensino fundamental, médio, não é? E o ensino médio. Final e as séries finais e o ensino médio. Então, é uma responsabilidade conjunta. Uma responsabilidade conjunta, né? A gente sabe que está chegando aí um ano político, a gente sabe dos interesses políticos, eleitorais, mas a gente sabe também da responsabilidade dos dois gestores, né? Dois jovens, né, executivos, dois jovens gestores, e vão com certeza saber deixar de lado essa questão para centrarem mesmo o foco nessa prioridade absoluta que é a criança e a adolescente. Doutora Fátima, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.
o que é urgente para você. Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a doutora Fátima Pirauá, magistrada, juíza titular da 28ª Vara Cível da Infância e Juventude, que nos fala sobre essa triste realidade. 135 mil crianças, adolescentes, fora da sala de aula no município de Maceió. Doutora Fátima, o poder da fiscalização. Nós, antes dessa questão da fiscalização, eu ainda insisto nessa questão do pacto que tem de ser celebrado entre governo do estado e prefeituras, notadamente a capital Maceió, onde há esse registro maior de crianças fora da sala de aula. Nesse sentido, é uma questão urgente de ser estabelecida. Tem que ser uma decisão suprapartidária? Com certeza. Uma decisão suprapartidária, uma decisão política e uma decisão de grande repercussão para essa questão da prioridade absoluta e da educação de criança e adolescente. Essa decisão, ela mudará a vida dessas crianças, porque se você conseguir, eu não quero ser, né, vamos dizer assim, além do que eu sou de otimista, para dizer que a gente conseguiria já nesse próximo ano, né, contemplar todas essas crianças e adolescentes. Mas se a gente desse um impacto muito forte nisso, com certeza, Gorete, nós mudaríamos a história e diminuiríamos essa incidência de jovens na criminalidade. Se você consegue educar em canteiro de obras, por que não fazê-lo em espaços como igreja, como estádios? Qualquer lugar. E aí eu tenho certeza absoluta que nós temos prédios, inclusive, nós temos prédios escolares com salas de aula ociosas em determinados lugares, entendeu? Porque esse também é um outro problema. A criança, ela tem direito de ter a escola pública perto da sua casa. Mas se isso não é possível, e a secretária me deixou muito claro isso, que lá a parte alta da cidade tem uma carência muito grande de escola. Tem muitas crianças, uma demanda imensa, com muito poucas escolas. Mas tem que se reavaliar, né? Tem que se reavaliar, tem que se construir. Mas enquanto não se constrói, se consegue que essa criança possa vir estudar numa escola não tão perto de casa, com um transporte escolar adequado. Sim, porque... Com segurança e com uma pessoa que possa cuidar dessas crianças, porque também é um outro problema que tem acontecido. Para acompanhá-las nesse trajeto. Você não pode encher um ônibus de crianças e deixá-los sozinhos apenas com o motorista. Apenas com o motorista não pode cuidar e dirigir, né? Ele tem que estar atento, até para a segurança das crianças, ele tem que estar atento a via, né, por onde ele está transitando. E aí essas crianças, elas podem se machucar, elas podem cair, e a gente tem notícias, inclusive, até de algum tipo de abuso, né, de uma criança maior, com outra de algum maltrato. Então, essas escolas que estão ociosas em algumas salas de aula, ociosas, porque... Já há um levantamento, doutora Fátima? Não há um levantamento. Mas pelo menos eu não tenho. Mas precisa, isso é fácil para a secretaria, as duas secretarias estaduais e municipais. Então, a própria secretaria estadual pode disponibilizar, né, algumas escolas para o município e vice-versa, né, os dois conversarem, as duas secretarias conversarem, os dois gestores fazerem isso. E ainda fazer a solicitação para que a sociedade civil, principalmente os empresários, entrem nesse pacto, né? Porque eles também podem disponibilizar, né, algo para que essas crianças, porque todos serão beneficiados. Gorete, a gente precisa pensar, né, no cidadão como nós vivemos numa casa comum,
né, nessa terra que é a nossa bela Alagoas, né, e a nossa bela Maceió. Então, tudo que acontecer aqui, todos nós seremos atingidos. Se nós estivermos bem, se todas as pessoas tiverem acesso, né, aos bens comuns e para as crianças e adolescentes, esse bem maior da educação é imprescindível, né, para a sua formação e para a sua cidadania. Se todos nós tivermos, todos nós estaremos mais felizes. Todos nós seremos mais felizes, todos nós estaremos vivendo melhor. Que adianta a gente viver sem poder sair, tendo medo de ser assaltado, de perder a vida. Então, reféns da violência. Reféns da violência. E não adianta querer diminuir a idade penal, a maioridade penal, né? Reduzir a maioridade penal. Resolver vamos aumentar. Na ponta quando vamos tem agora, que ir vamos causas, a partir de 16 já vamos trancafiar todo mundo no presídio. Depois desce para 14. Vai faltar presídio. Vai faltar. Então, se a gente criar escolas, se a gente botar essas crianças na escola, a gente não vai botar nem nas unidades de internação, nem nos presídios. Tenho certeza absoluta disso. O papel da família de fiscalizar se esses direitos não estão sendo cumpridos. Hoje, a família participa mais ou ainda está a desejar? Ainda negligencia muito, Gorete. A família ainda negligencia muito. Nós percebemos isso, né? São casos esporádicos, mas assim, ele dá um retrato do que é a maioria. Mães assim que, não sei, por desesperança, né, talvez por ignorância, não acham normal, não acham nada de estranho que a criança esteja na rua, que a criança se relacione com pessoas ligadas ao tráfico, que a criança chegue, o adolescente... Subestima o perigo, não é? Subestima o perigo, né? Que chegue em casa com algum produto que não poderia ter adquirido, né? Se não fosse de uma forma ilegal. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. E aí a assistência social também entra em cena nessa situação, né? Para dar a essas famílias essa possibilidade, né, de ser mais atento. O Conselho Tutelar, né, toda a rede de proteção, a escola precisa ir atrás da criança que perdeu um dia de aula, perdeu 2, perdeu 3. Saber da família o que está acontecendo. A escola precisa fazer essa busca ativa, monitorar, fazer essa busca. E aí esse apoio, as secretarias, os órgãos, a rede de proteção à criança e adolescente, ela precisa estar azeitada, toda conectada, não é isso? É a palavra da moda, toda interligada. Todo mundo precisa conversar. E por que essa criança não está vindo para a aula? Por que esse adolescente não está vindo para a escola? Então, essa escola em tempo integral que você falou é importantíssimo no âmbito estadual e no âmbito municipal, porque esporte, né, o lazer, né, que é um direito também da criança, a arte, né, ela tira a criança da rua. É como a senhora já disse aqui durante a entrevista, a questão das prioridades dos recursos públicos, né? Não se concebe pagar um show com mais de 100 mil, 200 mil, que poderiam estar sendo canalizados. Quando há uma deficiência numa área tão importante e que é prioridade absoluta. E eu não posso deixar de prioridade dizer... constitucional. Constitucional. Né? E não é prioridade só, Gorete. O único lugar na Constituição que fala em prioridade absoluta, prioridade tem outras prioridades, né? O idoso tem prioridade, né? Temos outras prioridades na Constituição, mas absoluta você pode procurar da primeira página até a última. Não tem outro lugar a não ser quando trata de criança e adolescente. Então, prioridade absoluta é criança e adolescente. Porque são seres em formação, são seres em desenvolvimento. E é deles que nós vamos precisar, né, para renovar, para melhorar. E não adianta, se nós todos estivermos bem, mas a geração que vem não estiver, nada poderá ser mantido e muito menos melhorado. Doutora Fátima, pois é, então urge a pactuação dessas responsabilidades e, claro, incremento de mais recursos para a área. Foi esse o nosso pedido. De outras áreas também, para socorrer a educação. Para socorrer a educação. E outras áreas também da infância e da juventude, né? Criança e adolescente. A área da saúde, por exemplo. Né? Também há uma demanda muito grande por medicamentos, por exames, por cirurgias. Há uma demanda muito grande na 28ª Vara, né, por suplemento alimentar
também referente à criança e adolescente. Sei que há também para adultos, mas não é a minha área, não é a minha competência, eu estou falando apenas do que é a minha competência. Mas o papel, por exemplo, da Defensoria Pública nessas questões de não atendimento dos direitos é primordial, auxiliar? É indispensável, é essencial. Inclusive, a gente tem recebido exatamente essas demandas da Defensoria Pública, né? Algumas ações a gente recebe através de advogado particular, mas são pouquíssimos através de advogado. A maioria absoluta é pela Defensoria Pública, exatamente porque a maioria absoluta que está com seus direitos violados vem de uma área de vulnerabilidade social muito grande que os pais, né, a família não tem condições de contratar um advogado. Então, isso já denota que esse público que nós falamos inicialmente é o público que precisa dessa assistência do Estado, né? Inclusive na questão judicial. Vou entrar nessa questão da proximidade das escolas, das residências, que isso também é uma prioridade dentro do sistema educacional. Mas, por exemplo, a gente observa ali o CEPA, quando foi construído, e a finalidade que se tinha, e hoje, com a transformação daquela área, né, em duas pistas, avenidas completamente movimentadas e fora da proximidade dos conjuntos habitacionais. Isso não é de agora e poderia já ter sido corrigido no decorrer dos anos, doutora Fátima? Acredito que sim. Inclusive um espaço que pode ser utilizado, né? Porque que eu saiba também tem espaços ociosos ali. Então seria um espaço, uma estrutura muito boa, desde que seja ocupada e que seja fiscalizada, porque a gente também sabe que ali há um problema de violência, de droga ali dentro. Então é preciso, né, que se dê todo esse aparato, se forneça o aparato de segurança. Batalhão escolar. E tudo que for preciso. E olha, Gorete, se a gente cuidar dessa parte preventiva, essa outra parte, porque a questão da droga e da criminalidade infanto-juvenil, ela não é uma questão só de segurança pública, de polícia. Ela não ostensiva. Não, ela não é só uma questão. Ela é uma questão de tudo isso que nós estamos falando aqui. Né? Uma questão de prevenção, uma questão de educação, uma questão de escola e família, entendeu? Então, é isso que precisa ser feito. Se fizermos as duas coisas, sim, aí vamos diminuir, com certeza, essa necessidade, né, de tanta polícia, de tanta ostensividade para combater o tráfico, para combater, né, o crime. As justificativas, tanto da Secretaria de Educação do município quanto do Estado, atendem à expectativa do Ministério Público e da Justiça em geral? O que eles falam é exatamente a escassez de recursos, né? Mas aí, quando se fala em escassez de recursos, nós falamos que ela não se adequa à prioridade absoluta. Ela é absolutamente incompatível com a prioridade absoluta. Inclusive, existe, quem milita na área de direito sabe que existe uma tese que normalmente o Estado, o município, o Estado, né, o poder público usa de tese da reserva do possível, que é você não pode cobrar de alguém uma obrigação que é impossível de ser exigida. Certo? Por exemplo, se eu determinar hoje que o município matricule 5.000 crianças que vamos dizer, que tenham demandado, né, ao judiciário, e eu determino que não tem espaço. É impossível de ser cumprida essa determinação porque não há espaço, não tem condição de 5.000 crianças serem matriculadas, porque não há verba suficiente para isso. Vai ter que ser provado, o poder público vai ter que provar que fez vamos dizer assim, uma catação de recursos em todas as áreas e mesmo assim, tirando de todas as outras áreas, não conseguiu atingir. Não conseguiu atingir, porque a reserva do possível, ela não pode ser alegada quando isso pretere os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais, e a educação é um deles, ele não pode ser, vamos dizer assim, colocado de lado, não pode ser tirado do cidadão com essa tese da reserva do possível, de que não há possibilidade de cumprir porque não há verba suficiente. Bem, essa verba precisa ser tirada de algum lugar e a gente sabe tem que buscar objetivamente onde ela exista onde ela pode sair, de onde ela pode sair para ir para a política da criança e do adolescente, para garantir um direito fundamental
fundamentalíssimo, eu diria, que é a educação. São sempre 35 mil alunos, doutora Fátima. Isso aí decorre não de um ano Não, apenas, claro, são de vários claro, anos. de não é? décadas. Né? Pois bem, e como tratar uma questão de décadas em um ano, por exemplo? Pois foi o que eu disse também Acabou a você. de falar. Eu acabei de falar. Eu sei que não vai, que a gente não vai saber que isso vai ser resolvido do dia para a noite. Mas se a gente não sentir que a intenção, né, que isso está sendo resolvido, que há uma vontade, que há uma escolha, uma decisão política para que isso seja. Porque se não houver, com certeza o Ministério Público, a Defensoria Pública vão judicializar isso, né? Vão entrar com uma ação civil, certamente, não sei qual seria, porque eu só posso fazer essa determinação, né? No momento em que for provocada, o juízo da 28ª Vara for provocado para isso, mas com certeza o Estado ou o município, o poder público que estiver na competência de garantir aquele direito, vai ter que dar um cronograma, vai ter que apresentar uma maneira, não vai poder dizer que não vai fazer. Para resolver a situação. Para resolver. Claro que a gente sabe que não é uma varia de condão que vai resolver no mesmo minuto, mas certamente se trabalha algo que seja razoável para que se possa, aos poucos, fazendo. Agora, parar e não fazer é que não pode ser. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente, o último bloco do programa, que hoje recebe a magistrada Fátima Pirauá, juíza titular da 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude. O nosso assunto continua sendo essa questão que envolve 35 mil alunos em idade escolar fora da sala de aula no município de Maceió. Doutora Fátima, essa questão do transporte escolar, para a gente fechar esse assunto, essa pauta, que diz respeito ao fato de que as escolas estão longe, né, das residências e o transporte escolar ainda é precário. Como já há tratativas, propostas de resolver essa situação? Isso dentro do orçamento deve ser contemplado também na questão global da educação, né? Porque se não há possibilidade de estudar próximo da casa, há que ser garantido o transporte escolar com segurança, né, e com as exigências legais que seria, por exemplo, um auxiliar, uma pessoa que pudesse cuidar dessas crianças enquanto o motorista, né, faz o seu trabalho, que é dirigir o transporte. Então, tendo essas duas coisas, né, ônibus, né, que não estejam em estado, né, que coloque em risco a vida das crianças, num estado, né, razoável, bom de andar, e que ele tenha também esse auxiliar para cuidar dessas crianças, né, sobretudo, e até de adolescentes, mas sobretudo crianças, né? As crianças é que não podem absolutamente ser transportadas de um lugar para outro, por mais próximo que seja, e na maioria das vezes não é próximo, né? Não é tão próximo, sem que haja uma pessoa para cuidar deles. Em 2018, acredita-se que uma ação vai poder nortear o início desse pacto entre Estado e município? Eu sou muito otimista, acredito muito, né, nos gestores. Eu acredito que essa preocupação está na cabeça de todos que lidam com
essa área, né? Tanto o prefeito, o governador, como os secretários, né, de Estado e de município da Secretaria de Educação. Então, entendo que as outras secretarias também precisam dar esse apoio. Compreender a necessidade de colaborar. De colaborar, né? exatamente. No orçamento. Porque né? se todo mundo achar que a prioridade é sua, né, da sua secretaria, é da sua pasta, fica difícil. Mas eu posso garantir que nenhuma pasta tem prioridade absoluta. A única que tem é aquela que cuide ou diretamente ou indiretamente de criança e de adolescente. Porque no orçamento existem algumas verbas que são, vamos dizer assim, exclusivas, né, de criança e de adolescente. Outras podem não ser exclusivas, mas são direcionadas. Né? Elas, talvez indiretamente ou de uma forma não tão exclusiva, elas também atendem aos interesses, né, e à política de atendimento à criança e ao adolescente. Então, que todos tenham essa compreensão, porque sem educação não adianta ter absolutamente nada, porque não teremos vida social, não teremos cidadania, não teremos paz, não teremos segurança, não teremos nada para que possamos dizer que temos uma vida digna. Em sociedade. Em sociedade, né? exatamente. Civilizada, com todos, né, podendo usufruir do que é direito de todos. Então, essa educação, eu acho que essa questão da educação é prioridade mais do que absoluta, e eu tenho muita fé, tenho uma crença imensa na responsabilidade dos que estão à frente desse estado e desse município, e de que isso vai se realizar assim, Gorete. Vamos falar disso no ano que vem com mais otimismo ainda. Com questões práticas. Práticas, em execução. Sendo efetivadas. Em execução. É verdade. Doutora Fátima, falemos agora sobre adoção. A alteração, algumas mudanças que podem agilizar os processos de adoção? Sim, tivemos uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, que mexeu com alguns artigos do ECA e acrescentou alguns outros, que priorizam, né, vamos dizer assim, a velocidade, né, que a gente pode dar na tramitação de um processo de adoção. Por quê, Gorete? Qual é também uma outra prioridade, né, da criança e do adolescente? É viver em família. Né? A gente não pode ser feliz, a gente não pode nutrir a personalidade da gente se a gente não estiver numa família. Então, aqueles que não têm a sua família biológica, né, a sua família natural, ou por negligência, ou por maus tratos, ou por abuso, e que foi parar numa unidade de acolhimento, né, no abrigo, ele precisa ter a garantia de ter uma família substituta, que é uma família adotiva, né, através de um processo de adoção. E nesse processo de adoção hoje, como se coloca o perfil de quem quer adotar e se esse perfil continua sendo impeditivo para agilizar também o processo? Ainda. Quando o processo se inicia, então ele não tem demora. O problema é você achar uma família para uma criança. Se essa criança for um bebê, de 0 a 1 ano, de 0 a 2, de 0 a 3, certamente essa criança vai achar uma família. Não há muita dificuldade. Muito rapidamente. Mas se essa criança já passou dos 5, dos 6, dos 7, se essa criança tem irmãos, se essa criança tem algum tipo de deficiência, algum tipo de doença, se essa criança é negra, tudo fica mais difícil. E aí o Estatuto alterou um artigo dizendo que todos os candidatos a adotantes, né, que queiram adotar, que aceitem grupo de irmãos, crianças com deficiência, crianças com idade maior, eles terão prioridade no Cadastro Nacional de Adoção. Só que, Gorete, essa prioridade já existe naturalmente. Porque pela demanda. Pela né? demanda. Quando você tem uma criança que está pronta para ser adotada, isso significa que ela já foi destituída do poder familiar, você faz uma busca pelo sistema, porque é a criança que busca a família e não o contrário. Né? Embora a gente tenha um carinho muito grande por todos que estão inscritos e que querem adotar, porque quem está com o coração aberto, né, para amar, para adotar uma criança, é muito, muito importante para essas crianças que precisam tanto de amor, mas a prioridade, o interesse que tem que ser preservado não é o deles, é o da criança que está precisando de uma família. Então, a gente não busca uma criança para um casal que quer adotar.
mas o contrário. A gente procura um casal Para ou uma a criança. pessoa para a criança que tem direito a ter uma família. E aí, quando a gente leva essa criança para o cadastro, se ela tiver nessa faixa que eu disse a você, até 3, até 4 anos, fica muito fácil. A gente vai encontrar logo casais que estão habilitados com esse perfil. Mas se ela já tem 9, 10, 11, aí a gente vai passando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Na sua quinto. experiência e a sua opinião, a que se deve essa seletividade? Não estaria faltando também uma campanha massiva para a população sentir a importância de adotar uma criança já na sua faixa de 5, 6 anos em diante? Precisa sim. Eu já solicitei, inclusive, ao nosso coordenador da Infância e Juventude, desembargador Paulo Lima, que a gente possa, né, ter o apoio do Tribunal de Justiça para fazer uma campanha bastante... que toque que atinja, né, pessoas, bastante clara, né, e que toque mesmo o coração das pessoas. Porque, como eu lhe disse, quem se inscreve para adotar já está com o coração aberto, né, para amar. Que essas pessoas possam abrir mais esse coração e que elas aceitem crianças maiores, porque talvez as duas, talvez o motivo pelos quais a pessoa pede uma criança pequena é porque quer, como se fosse criado desde pequenininha, como se fosse filho biológico, né? Talvez isso. Outros substituem um filho biológico. Outros porque acham que os maiores já vêm com uma carga muito grande, né? de informações, de formação da personalidade e tal. Mas são questões assim muito relativas, subjetivas. Né? Muito subjetivas, que pode, eu acho que não impede. E a gente que trabalha nessa área, quando a gente percebe casais que aceitam crianças maiores, a interação, eles se apegam a isso com unhas e dentes. O fato de haver formas diferenciadas também de adoção, né? Aquela em que a gente pode adotar a criança de uma maneira diferente, mas o mais importante é trazê-la para casa. Exatamente. E aí, esse também foi uma novidade do Estatuto. O Estatuto trouxe a possibilidade de apadrinhamento, né, que é uma coisa que nós já tínhamos lá na vara e a maioria tem. A gente pode apadrinhar efetivamente sem precisar adotar, levar para casa, para passear, para fim de semana. Pode apadrinhar apenas pagando uma escola, vamos dizer, dando ajuda, e pode apadrinhar prestando um serviço. Então, isso também veio para o ECA, né, para o Estatuto da Criança e Adolescente, e é uma maneira de sociabilizar esses meninos que estão morando nos abrigos. E é importante compreender também o fato de as famílias que não têm condições de criar os filhos, de terem essa coragem, esse desprendimento que muitas vezes é sofrido. É uma decisão muito sofrida, é verdade. De colocar os filhos para disponibilizá-los à adoção. Para a adoção. Isso aí, inclusive, é uma novidade que eu posso também lhe adiantar. Isso também está no ECA. A mãe que desejar entregar o seu filho para a adoção, ela tem que ser apoiada, ela não deve ser julgada. A gente sabe que é uma decisão dificílima, mas se ela preferiu, ela não pôde criar, ela prefere que o seu filho vá para a adoção, isso não é crime, ela precisa ser alertada sobre isso. E o prefeito municipal publicou uma lei semana passada determinando que as UPAs, as maternidades, todas as entidades de saúde pública que tratam com mães e com gestantes, que esclareçam isso para as mães e as oriente a levar essa criança até o juizado, procurar o juizado da infância e da juventude, para que elas sejam orientadas e essa criança seja acolhida para depois ser colocada numa família substituta. Doutora então, Fátima, isso foi uma boa providência, uma boa, excelente providência. Olha, eu lamento dizer que o nosso tempo chegou ao fim e agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço, Gorete. Eu acho que essa TV tem esse grande alcance. Eu sei que você é muito querida, muito respeitada e muito ouvida. Obrigada. Então, todas essas informações são importantes e eu gostaria que as pessoas pensassem sempre que a gente deve prevenir essa criminalidade infanto-juvenil, apoiando e dando a essas crianças e esses adolescentes todos os direitos fundamentais que eles têm, de escola, de educação, de família, para que a gente não precise viver trancado em nossas casas. É isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.